Lucas capítulo 7, versículo de 1 a 17. Lucas 7, versículo de 11 a 17. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único, e a sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão com ela e lhe disse: não chores. Aproximou-se, tocou o caixão e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. E o que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Primeiro, nós vamos acolher aqueles que celebram conosco, depois a gente vai entender a celebração, depois meditar sobre as leituras. Hoje estão celebrando junto com a gente mais 550 pessoas. Então, todos vocês que estão celebrando conosco, participando da Santa Missa, nossa comunhão neste dia, neste primeiro sábado do mês, nesse dia em que nós lembramos esses irmãos e irmãs que passaram por nossas vidas. E aqueles que não passaram por nossas vidas, mas que passaram por esta vida. E aí, dentre vocês, nós vamos aqui destacar 5 pessoas. O Marco, que está em Canoas, Rio Grande do Sul. Marco, Deus esteja contigo, com os teus, neste final de semana. A Ana Cristina, Carmo do Cajuru, Minas Gerais. Deus abençoe a você, Ana Cristina, Deus lhe dê paz e saúde. A Joaína, em Coroaci, Bahia. Janaína, Deus esteja contigo, Deus abençoe a você e sua casa. A Regina, em Macaé, Rio de Janeiro. Deus abençoe, Regina, você e a sua casa. Marise, Caratinga, Minas Gerais. Deus esteja também, Marise, com você e com os seus. Amados, primeiro entender isso. Hoje, tenta imaginar num lugar que tenha um único padre, numa cidade, etc. Ele vai poder hoje celebrar 3 missas da mesma intenção. Então, aqui na missal, nós temos 3 tipos de missa, todas elas para os fiéis defuntos. Então, para ele não ficar repetindo, ele pode escolher cada hora uma, e assim ele vai ter diante de si sempre uma missa. Aqui nós temos também um caminhão de opções de leitura, e ele pode escolher. Então, dentro dessa questão da escolha, mesmo o Lucas, olha, nós temos aqui, o Lucas, que é esse que nós lemos, 7, mas tem também aqui a sugestão do Lucas 12. Então, às vezes você hoje, se vai ouvir, vai participar da missa, em outro lugar, ou pela rádio, ou pela televisão, você pode talvez ver outra leitura, outro evangelho,
porque aí o padre vai ter a liberdade de escolher. Como eu estou sendo chato com vocês para ler o Evangelho de Lucas, porque nós estamos lendo o Evangelho de Lucas durante a semana, eu escolhi uma leitura de Lucas, para que a gente possa dar continuidade a essa leitura, né? Nós temos que ir lendo a palavra de Deus. Esses dias mesmo, concluindo a carta aos Efésios, nós estávamos vendo lá, a espada, né, da armadura do cristão é a palavra de Deus. E aí é uma leitura diária, a Bíblia na cabeceira da cama, vocês têm acesso à questão de pode colocar a Bíblia no celular, na versão que você quiser, mas todo dia ler um pouco. Precisamos disso. E o que essas leituras hoje nos oferecem? O profeta Isaías, ele narra, na verdade, se você tomar Isaías, a partir do capítulo 50, você já entra no que a gente vai chamar de livro da consolação. No início, Isaías vai falando dos pecados, da realidade que precisa mudar, do apelo à conversão, mas depois ele começa a dizer daquilo que Deus vai realizar, e hoje ele diz, vai chegar o momento em que a graça, a bênção de Deus vai nos alcançar, e ele vai poder acolher tudo aquilo que nós trazemos. Paulo vem e diz também para nós, que é preciso crer, e aqui de novo, o padre vai ser chato. Ô, gente, lê hoje o capítulo 8 todo, porque todo o capítulo 8 da carta aos Romanos é a vida nova. A vida nova. O que é essa vida nova, segundo a Bíblia? Então, se você tiver um tempinho, e está um tempo gostoso para ler, né? Eu gosto desse tempo assim mais nublado, ajuda a gente, né, a ficar mais para dentro. Aí você, depois do almoço, antes da depressão pós-prato, né? Aí você dá uma lidinha, né, no texto, olha que maravilha que é o capítulo 8 da carta aos Romanos. O que é essa vida no Espírito que Deus quer que a gente viva já aqui na terra? Não é ficar esperando morrer para começar, não, é agora, é hoje, é esse o momento. A graça de Deus está sendo derramada sobre nós, e nós não podemos deixar passar isso. Eis o tempo, ele mesmo diz, aonde, eu vou deixar, mas o céu começa onde, segundo a Bíblia? A plenitude está depois, mas ele começa aqui. Quantas graças, quantas bênçãos nós experimentamos no aqui e agora. Quantos que dizem, nossa, mas Deus me abençoou. Agora nós temos uma expressão evangélica que está tomando conta das falas, né? Deus me honrou. Ai, Deus me honrou. Ai, Deus me honrou. Pois é, quantas bênçãos Deus tem nos dado. Quantas bênçãos. Então, vamos abrir o coração para isto, mas também percebemos, não existe a alegria do domingo de Páscoa sem a realidade da sexta-feira da paixão. Então, tem um empenho, tem alguma coisa que eu tenho que morrer para mim mesmo, para experimentar o que é a ressurreição. Esses dias eu ouvia de novo um bispo dizendo, né? Não é fácil ser cristão. Não é fácil. Viver os mandamentos de Deus, viver os mandamentos da igreja, não é fácil. Mas feliz aquele que perseverar, né? Porque eu falo, quando você começa a ler a Bíblia, aí você começa a entender por que está tudo junto. Porque o que significa a palavra Bíblia, você sabe? O que significa a palavra Bíblia? Coleção de pequenos livros. Coleção de pequenos livros. Porque é tudo um livrinho diferente, mas que foi compilado tudo num só.
Então essa coleção de pequenos livros, aí a gente começa a perceber como é que eles estão não só aqui nos fundos, né? E essa aqui até que ainda está bem, porque nós estamos com uns que, benza a Deus, só está os trapos. Eu falei que esses dias eu vou comprar livro novo. Mas aqui atrás está tudo costurado. Aí a gente, quando começa a ler, você começa a entender, e é mesmo. Porque, por exemplo, eu estou falando com vocês, olha, vamos lá nessa luta, aí você dá um pulo, vai lá no Apocalipse, no capítulo 2 e 3, a mensagem às 7 igrejas: aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa da glória. Aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa da glória. Nós temos um jovenzinho, um adolescente, um trenzinho pequititinho, mexicano, né, que foi mártir e sofreu, coitadinho do menino, né, do adolescente. Eles chegaram a tirar a sola do pé dele e fizeram ele caminhar até a sua sepultura. Então você imagina um adolescente que eles arrancaram a planta do pé dele, e ele vivia dizendo: viva Cristo Rei. Só que o que eu quero lembrar dele? Quando eles dão o primeiro tiro nele, ele ainda não morreu, ele faz um sinalzinho de a cruz assim no chão e diz assim: eu estou voltando para casa. Eu estou voltando para casa. Compreender, nós saímos de Deus e para Deus nós voltaremos, se bem vivemos, se não nos perdermos no caminho. Mas nós saímos dele e é para ele que nós estamos voltando. Por isto ele diz para nós em muitas situações: levanta. Essa expressão hoje, né, um milagre. E também de novo, vocês imaginam que deve ter sido uma pororoca, né? Aquele encontro da água do rio com o mar, que é a confusão. Por quê? Antes, Jesus havia curado também uma pessoa. Aí ele está entrando e encontra com um enterro. Você já imaginou o povo louvando a Deus, gritando e não sei o que, naquela coisa, e de repente, o enterro. E o enterro de um filho único, de uma viúva, ou numa sociedade onde o homem era a referência. Essa mulher não perdeu só o filho, ela perdeu a referência social, totalmente. Então imagina a tristeza dessa mulher, quando de repente encontra com aqueles que estão vindo de um momento de manifestação do poder de Deus. Que coisa que não deve ter sido. E aí Jesus manda parar e diz ao jovem: levanta, levanta. E aí não só para nós jovens, muito obrigado pelos meus 28, né? Mas para todos nós: levanta, levanta. E aí eu penso, gente, aonde que eu estou precisando levantar? Que situação que eu estou deitado? Que situação que eu estou agindo como morto? E eu estou precisando levantar e tomar uma atitude? Porque hoje o Senhor diz também para mim: hoje eu também sou o filho da viúva de Naim, que talvez esteja aí em estado letárgico, mas com Deus dizendo para mim: levanta, levanta. E nós estamos precisando tomar uma atitude. Então hoje pedimos: Senhor, venha ao nosso encontro, venha ao nosso encontro. Porque quantos estão assim, gente? Quantos homens, mulheres, jovens, tristes, abatidos. Também ouvia quando estava vindo para cá, né? Uma mulher que eu escuto de vez em quando, e ela estava falando da questão da angústia, né? E ela dizia, engraçado que ela usou uma expressão que eu nunca tinha ouvido: essa dor única. Ela falou: uma dor única aqui dentro, uma dor única. É preciso transformar isto, é preciso ter uma atitude diferente. E esse anúncio,
ele tem que chegar à nossa casa. Quantas pessoas da nossa família estão nessa dor única? Quantas pessoas conhecemos que estão tristes? Bem, e precisam desse levanta-te, de saber que Deus quer congregar, que Deus quer mudar, que Deus nos convida a uma vida nova no Espírito, a colocarmos na cruz, como diz Paulo, se com Ele morremos, com Ele ressuscitaremos. Colocar nos pés da cruz toda esta realidade, para desfrutarmos de uma vida nova. Quantos casamentos, quantas profissões, quantos negócios, quantas famílias, quantas comunidades precisam dessa dinâmica, crendo neste Deus que tudo realiza, com Ele morrer para ressuscitar e levantar para uma vida nova, para uma vida nova. Que Deus possa agir em nós no dia de hoje, que mais do que chorarmos os que passaram, nós possamos nos alegrar por eles terem marcado nossas vidas e pedirmos a graça de uma vida nova. E até lembrando, né? Eu falei aí desse adolescente mexicano. Você sabe que no México eles celebram indo almoçar no cemitério, né? Lá eles vão almoçar no cemitério, vão comer a comida que o defunto gostava, né? E vão lá para almoçar. Então hoje os cemitérios lá têm festa, né? Então essa realidade, cada um celebra, né? A gente vê os japoneses usam o branco para a morte, nós usamos o preto, né? Tem uns que vão usar o laranja. Então cada um numa realidade, mas percebendo, nós acreditamos numa vida que só tem começo, que não tem fim, e nós queremos desfrutar dela da melhor forma possível, junto àquele que é a origem de tudo.